Hoje o nosso tema é Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, MIROSC, é o apelido que recebeu essa lei, que é a abreviação dela, e nós temos uma satisfação imensa de receber uma pessoa que está intimamente ligada desde a construção dessa política, da construção dessa legislação federal, e que também tem um talento muito especial de escrever um manual e uma maneira muito prática de se ter acesso a esse conteúdo, que depois a gente pode distribuir isso, para que os mortais tenham acesso às questões jurídicas, não pela lei, que às vezes a lei é um pouquinho chata. Então, nós vamos ter um contato muito raro com uma pessoa que está muito ligada à construção desse tipo de legislação e, acima de tudo, à construção desse tipo de política pública e desse olhar de mundo, que é muito diferente de um olhar jurídico convencional. Um prazer receber Laís Figueiredo. Como é que as questões jurídicas podem auxiliar para a gente ter uma sociedade mais ética, mais transparente, mais feliz, mais afetiva? E é importante saber que a gente não está partindo de hoje. Esse fórum ele vem sendo construído a partir de muitos acontecimentos anteriores. Em setembro, nós fizemos o primeiro fórum em Caraguatatuba e teve 100 pessoas participando desse fórum, com a representação das 4 cidades do Litoral Norte, dos gestores, dos conselheiros de cultura. Então, essa questão ela está sendo debatida de forma continuada. O fórum é permanente, de forma virtual, e ele tem alguns encontros. Esse é o nosso segundo encontro do fórum, e a gente agradece muito a participação, que é a única coisa que justifica a existência do fórum. E importante lembrar que dentro da pastinha de credenciamento tem a Carta de Caraguatatuba. Essa carta é a certidão de nascimento desse fórum. Na nossa última assembleia do primeiro encontro, nós apresentamos a carta, que foi feita por um grupo de trabalho, e essa carta foi legitimada pelos participantes. E então é um documento que dá um sinal de onde partimos, para onde estamos indo. E na carta de boas-vindas desse evento aqui também mostra uma direção e um modo de pensar o mundo e de se organizar em sociedade. Feitas as apresentações, seguimos com a Laís. Muito obrigada, Surubim, Luciana. Bom dia. A gente fez um pequeno ensaio aqui, o Luciano perguntou por onde que eu ia começar, se eu ia subir por ali ou por aqui. Falei, não, vou prestigiar a rampa, né? Tão bacana que os espaços públicos tenham acessibilidade para as pessoas com deficiência, que por que não subir do outro lado? Ontem foi o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, não sei se vocês acompanham bastante esse tema, mas na linha do ser humano integral, da sociedade inclusiva, sustentável, acho que é super bacana fazer esse registro, até porque, enfim, a gente está falando também, quando a gente está falando da utilização de recursos públicos, a gente está falando também de não obstacularizar nenhum dos processos de inclusão na vida humana, incluso das pessoas com deficiência. Por isso, o recurso público também tem que prever a acessibilidade e a possibilidade da arte inclusiva, né? Então, queria começar com esse registro. Os meus amigos vão me ajudar na apresentação de PowerPoint. Tem um ponto de interrogação, estou na dúvida se vai acontecer ou não. Pode? Obrigada. Não é esse, não. Não. Eu não crio grupos e empresas aqui. Podia até ser, mas ia ter muito improviso para conseguir dialogar em cima de um PowerPoint que eu desconheço, que começa falando de grupos e empresas, né? Enfim, eu até tento, mas não sei se eu consigo ser tão improvisada assim. Bom, acho que queria agradecer bastante o convite, né, da Vanessa, do Luciano e de todos vocês que estiveram aí à frente do Pedro, que estiveram à frente dessa organização do Fórum de Cultura do Litoral Norte. É um prazer enorme estar aqui. Eu tive, durante 5 anos, à frente desse processo na Secretaria-Geral da Presidência da República, depois Secretaria de Governo.
acho que já tive a oportunidade de conhecer alguns de vocês aqui. E hoje estou numa condição de volta à minha profissão, que eu sou advogada. Mas aqui eu não estou falando muito como advogada, não. Aqui eu quero contar para vocês essa história e me colocar à disposição do movimento de vocês, porque eu acho que isso é muito mais do que uma lei, é uma agenda de luta, né? E acho que é nesse espírito que eu venho aqui, muito menos pelas razões técnicas, mas muito mais pelo reconhecimento da importância da organização de vocês frente aos processos do Estado e as possibilidades de diálogo que o Fórum de Cultura do Litoral Norte pode alcançar com esse formato de organização. A gente vai falar hoje, então, aqui da... Está ruim o microfone, né? Está tudo bem? Eu estou fazendo o contrário, porque eu estou achando que está muito alto, não está, não? Tá bem, eu vou seguir o seu conselho. Sou obediente quando quero. Bom, a gente vai conversar hoje, então, aqui sobre a Lei 13.019, o decreto posterior, 8726, e essa agenda como um todo, essa agenda política de compromissos que a sociedade civil conquistou, arrancou do Estado brasileiro em relação à sua própria institucionalidade, em relação ao seu próprio fortalecimento. Todas essas ações estão baseadas na ideia da gestão pública democrática, da ideia de que as organizações da sociedade civil têm direito de participar de todo o ciclo de políticas públicas, desde o momento da formulação, da criação da agenda, até o momento de avaliação e prestação de contas, mas também e principalmente no momento da execução. A implementação específica de políticas e projetos de interesse público é também um direito das organizações da sociedade civil, constitucionalmente previsto, e a lei vem organizar este processo, organizar a forma de acesso aos recursos públicos para a implementação de políticas públicas, para o desenvolvimento de projetos de interesse público com recursos públicos, ou ainda a possibilidade de parceria, ainda que não tenha recursos públicos, mas com o uso de bens públicos, seja na possibilidade de não repasse de recursos financeiros. Então, pode passar? Qual que era a missão desse processo? Acho que a gente tem um diagnóstico longo de questões referentes às parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. É muito comum que se diga, o problema das parcerias com as ONGs está na prestação de contas, né? O problema é a burocracia, ou, enfim, qualquer que seja a narrativa que se faça em relação à simplificação de um processo que é bem mais complexo do que a gente achar que o problema está num lugar. O processo ele é conectado, não existe um problema que seja específico da prestação de contas, que não tenha nascido lá na fase de planejamento, que não seja algo que no processo de seleção não poderia ter sido melhor pactuado e que pode ser durante o processo de execução, poderia ter sido visto e saneado, mas, enfim, tudo aquilo que nas fases anteriores a gente não consegue, seja por ausência de monitoramento, seja por ausência de qualquer que seja o processo para acompanhar, isso vai aparecer na prestação de contas, é o lugar onde isso se demonstra como resultado, mas não necessariamente nasce na prestação de contas. Por isso que as outras fases são tão importantes quanto. A gente não consegue resumir as questões das parcerias só no âmbito da prestação de contas. É o lugar onde a gente mais consegue visualizar materialmente, mas é importante a gente ter a dimensão de processo. E nesse processo a gente tem diagnósticos muito claros de onde foram que as coisas começaram a dar errado, né? E quais são as soluções que são necessárias para melhorar e mudar aquilo que já foi diagnosticado como algo que precisa ser modificado. Por isso que a missão do trabalho que foi feito era justamente de aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional onde estão inseridas as organizações e as relações de parceria com o Estado. Mudar só a lei não vai mudar a realidade.
mas é um grande passo que precisa ser somado a essa mudança institucional. A gente também precisa mudar a forma de enxergar da administração pública e todos os acessórios que são necessários para que esse alicerce funcione. Então, a grande missão era esse aperfeiçoamento com as bases de gerar mais segurança jurídica, ter um ambiente jurídico mais estável, ter um fortalecimento institucional que valorize as organizações da sociedade civil e também dar mais transparência na aplicação dos recursos públicos. Em 2010, um grupo de organizações se uniu numa plataforma para um novo marco regulatório. Essa plataforma é bastante ampla, tem várias organizações representativas, nacionais, está aberta a novas adesões, então acho que também fica aqui o convite para vocês se conectarem e conhecerem mais o trabalho da plataforma para o novo marco regulatório, que não é necessariamente de um campo de sociedade civil, mas é de toda a sociedade civil. Acho que tem ali lideranças como a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a BONG, que trabalha com o campo de defesa de direitos, mas a gente tem lá também o ISA, que é socioambiental, o GIF, que é do Grupo de Institutos e Fundações e Empresas, Caritas, que é do campo religioso e assistencial, enfim, também de defesa de direitos. Acho que a gente tem ali uma diversidade importante que ajudou dentro do processo de negociação da pactuação de uma nova lei e das necessidades de outras estruturas para que isso acontecesse. Esse grupo apresentou compromissos na época das eleições em 2010, e a operacionalização do compromisso presidencial de 2011 foi a criação de um grupo de trabalho dentro da Secretaria-Geral da Presidência para, junto com a sociedade civil e os demais ministérios, discutir a legislação vigente sobre as organizações da sociedade civil e as relações de parceria com o Estado. Foi feito um primeiro seminário, que aqui eu acho que tem um termômetro importante. Nesse primeiro seminário, foi feito algumas oficinas, e a ideia era que a gente discutisse um plano de ação para que esse grupo de trabalho tivesse como norte. E nesse seminário tinha o grupo da contratualização, das relações de parceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil, e tinha um grupo de fortalecimento institucional. Não existia regra na metodologia para que as pessoas se inscrevessem. E o resultado foi que todo o governo se inscreveu no grupo de contratualização e muito das organizações da sociedade civil se inscreveu no grupo do fortalecimento institucional. Ali tinha uma clara formação de agenda. O governo queria discutir contratualização, queria discutir a relação entre Estado e sociedade, mas não necessariamente estava enxergando como sua tarefa discutir o fortalecimento institucional das organizações. Acho que isso é importante ter em mente para pensar, incluso, estratégias de lidar com isso. Não é uma visão natural do governo entender que seu papel também envolve a promoção e o fomento das próprias organizações da sociedade civil, incluso pelo princípio pelo direito da liberdade de associação e etc. A principal visão do governo vai ser, dos governos em geral, vai ser necessariamente a utilização dos recursos públicos que estão sobre a sua gestão. E aí, a agenda do marco regulatório acabou ganhando uma força, um fôlego e um foco grande no tema da contratualização, mas a gente entende que não é só essa relação de parcerias entre Estado e organização da sociedade civil que envolve uma agenda regulatória referente à própria sociedade civil, a despeito disso ter sido o carro-chefe da discussão, incluso por primeira semente plantada lá desde o início de 2011. O grupo de trabalho foi conformado por 7 ministérios, liderado pela Secretaria-Geral, e teve também 14 organizações, 7 titulares e suplentes, para construir o primeiro diagnóstico e as primeiras propostas em relação ao tema. Em junho de 2012, o relatório, que é público na internet, depois, se vocês quiserem, deem uma olhada no site www.participa.br/OSC, participa.br/OSC. E aí tem desde os primeiros relatórios até as publicações, que o Luciano comentou aqui inicialmente. O diagnóstico é muito parecido com, enfim, um diagnóstico muito de senso comum nessa área, que é de insegurança jurídica e insegurança institucional.
Insegurança jurídica porque, na ausência de regulação própria, o que aconteceu nos últimos anos é que o Estado passou a parcerizar com as organizações da sociedade civil pela modalidade de convênios. Os convênios foram criados para descentralização de recursos públicos entre órgãos públicos. Na medida que a gente utiliza a mesma forma de parceria entre órgãos públicos para a sociedade civil, a gente acaba atraindo todo o regime de direito público para a própria sociedade civil, enxergando com um óculos a sociedade civil como se órgão público fosse, e não são, né? Isso se reflete em coisas que são cruciais na execução de parcerias, como a forma de compras e contratações, a governança, a questão da remuneração de pessoas. Tudo isso é diferente nas organizações da sociedade civil, que é diferente nos órgãos públicos. Poderia ter sido uma estratégia regular os convênios? Poderia, mas se entendeu que precisava criar um regime jurídico próprio, que precisava, de fato, afastar todo o processo de convênios para criar um ambiente jurídico novo para reconhecer as peculiaridades e as especificidades das organizações da sociedade civil no país. Então, para lidar com esse diagnóstico que gerava analogias indevidas, comparações decorrentes da ausência de lei própria, é que foi criada uma agenda normativa, uma agenda de mudança legal referente às organizações da sociedade civil. Por outro lado, também se entendeu que tem uma insegurança institucional, uma insegurança de falta de planejamento da administração pública, pouca capacitação. A gente tem uma necessidade com a criação do SICONV, que é o sistema de convênios do âmbito federal. Houve uma necessidade de adaptação, de apropriação do sistema, sem um correspondente... sem uma correspondente capacitação para isso, uma formação específica. Tem coisas que são muito simples, tutoriais, linguagens que sejam mais claras, que consigam traduzir o que a administração pública quer que as organizações preencham, teria diminuído uma série de problemas que aconteceu no sistema. E agora a gente vai ver que a nova lei induz para que as administrações públicas, Brasil afora, e não só a União, também tenham seus sistemas próprios. E o sistema é algo que ele pode ser muito positivo, ele pode apoiar um processo de parcerias, ou ele pode obstacularizar o processo de parcerias na medida em que ele não ajuda, não induz a uma boa gestão do processo. Então, acho que aí a gente tem que tomar bastante cuidado para tentar fazer processos conjuntos de contribuição para que os resultados tenham mais aderência, não só às necessidades da administração pública, mas às necessidades do público. Isso é algo também decorrente da importância de ter um regime jurídico próprio, porque esse regime não é para outro ator, senão para as organizações da sociedade civil. Então, se a gente não conseguir dialogar especificamente com as peculiaridades das entidades privadas, sem fins lucrativos, qualquer que seja a sua área de atuação, não vai funcionar, né? Então, acho que aqui a gente tem uma agenda de conhecimento como estratégia para lidar com essa insegurança institucional. A gente precisa cada vez mais melhorar o conhecimento sobre o universo das organizações, da sociedade civil, para conseguir lidar com esse diagnóstico. Então, aqui é só um exemplo. Essas coisas são importantes porque elas dialogam diretamente com as soluções que foram trazidas pela lei, né? Então, por exemplo, a gente fez uma pesquisa sobre o tratamento jurídico dado pelos ministérios em relação ao pagamento de pessoas. E a gente agrupou em 3 blocos. A contratação de terceiros, pode, com recursos públicos, contratar outras pessoas que são externas às organizações para conseguir executar aquele plano de trabalho? Esse é um dos blocos. O segundo bloco, posso alocar uma pessoa que já é funcionário da organização dentro de um plano de trabalho com recursos públicos? O terceiro bloco, posso alocar uma pessoa que é dirigente da organização dentro do plano de trabalho com recursos públicos? Essas são as 3 possibilidades de vínculos que eram bastante confusas na legislação anterior. E o resultado não é diferente dessa confusão. A completa omissão da administração pública sobre esse tema. Se a gente for entrar para além da omissão, considerando a omissão como ponto principal, se a gente for entrar na contratação de terceiros, quando o tema era tratado, ele tinha uma certa autorização. Terceiros não contamina.
Se a gente tiver, até porque é na linha de, enfim, fornecedores e prestadores de bens e serviços, fornecedores de bens, prestadores de serviços, eu estou contratando terceiros, é uma coisa que é mais comum para a vida da administração pública. Em segundo lugar, se eu for pegar um funcionário que já é funcionário da organização e alocar ele num plano de trabalho com recursos públicos, aí predomina a contradição. Tinha ministério que dizia que uma secretaria dizia que podia, outra secretaria que dizia que não podia. E, no final, quando a gente estava falando de remuneração de dirigentes, o senso comum é não pode. Gente, nunca houve nenhum dispositivo legal que proibisse a remuneração de pessoas com recursos públicos no país. Tá? O que há na ausência, também não havia que autorizasse, expressamente. Então, na ausência de uma regra, as pessoas foram criando as suas interpretações de qual deveria ser a regra. Por exemplo, a Constituição Federal fala que com recursos da União você não pode pagar servidores de estados e municípios. Bom, já que então a gente não pode pagar servidores de estados e municípios, com recursos públicos também eu não posso pagar servidores de organizações da sociedade civil. As pessoas que trabalham nas organizações da sociedade civil não são servidores públicos, não estão sujeitos ao mesmo regime. E não, essa analogia não cabe, é uma roupa que não veste na sociedade civil. E por essa analogia se estendia regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplica-se as transferências voluntárias no setor privado, aquilo que couber no setor público. Então, aquilo que couber foi tudo que foi trabalhado para dizer o que cabe à sociedade civil. Porque no que couber, tanto da 8666, no caso do aplica-se o que couber aos convênios, que o artigo 116 fala, e nesse outro caso que eu estou citando aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outras, era justamente as grandes minas da insegurança. E para conseguir lidar com esse potencial explosivo que acontecia das interpretações em aberto, é que foi feito exatamente o que pode e o que não pode. Hoje, já para adiantar, a nova lei autoriza expressamente, então reconhece que há a possibilidade de pagamento da equipe de trabalho, ela é lícita, legítima e possível dentro dos planos de trabalho, com todos os encargos sociais inclusos, porque as pessoas, elas não só precisam ser remuneradas, mas os encargos sociais também precisam ser pagos com os mesmos recursos, incluindo férias, 13º, verbas rescisórias, independentemente da relação jurídica que aquela pessoa tiver. O dirigente, se ele for trabalhar num plano de trabalho, ele tem que ter uma função técnica específica no plano de trabalho, assim como o funcionário que for eventualmente alocado, assim como o terceiro que for eventualmente alocado. Então, a regra não interessa o vínculo que a pessoa tenha, interessa o que ela vai fazer. Eu não posso pagar uma equipe de trabalho simplesmente porque eu estou fazendo ali um cabide, estou organizando pessoas que precisam ser remuneradas sem função. Isso não vai poder acontecer. Mas se eu tenho pessoas qualificadas, que são pessoas que vão efetivamente trabalhar e que vão participar daquelas entregas que foram pactuadas no plano de trabalho, sim, isso é possível de ser reconhecido, isso deve ser explicitado e, ao final, isso pode ser apresentado na prestação de contas sem nenhum problema. As questões agora passam a ser, não de obstáculos jurídicos, mas orçamentário. Eu vou conseguir pagar se a pactuação couber dentro do meu orçamento todo o que eu gostaria que fosse pago, mas não porque é proibido, não porque a administração pública vai me dizer que não pode. Ela pode até dizer que ela não tem dinheiro para isso. Aí é a discussão que a gente vai fazer de incidência dentro dos orçamentos, mas não necessariamente por conta de algum obstáculo jurídico, que era o que acontecia anteriormente. É da mesma natureza a discussão de custos indiretos. Posso pagar custos de internet, locação, telefone, etc.? Pode. Tem orçamento para isso. Aí é que são
as questões que são mais sensíveis, que deixam, então, no fundo, a gente desloca, né? A gente deixa de olhar para isso como um problema jurídico e isso passa a ser, de fato, o problema que é, se tem orçamento ou se não tem orçamento, e não necessariamente se é possível ou se não é possível. Aqui é um outro exemplo também desse diagnóstico difícil que a gente tinha antes, sobre contratação de bens e serviços. Quem está há mais tempo nessa área lembra da Instrução Normativa 1, de 97, que era da Secretaria do Tesouro Nacional, que era a grande regra que existia sobre convênios. E essa regra não dispunha sobre os convênios nas organizações de sociedade civil, depois começou a falar de entidades privadas sem fins lucrativos, dizia que as entidades tinham que usar procedimentos análogos à 8666, que é a Lei de Licitações e Contratações Públicas. E aí, depois passou a dizer que tinha que ser nos termos da 8666. Em 2005, disse que as organizações tinham que fazer pregão eletrônico. Enfim, utilizando de técnicas e de métodos e de reflexões sobre a administração pública que, de novo, não cabe dentro da sociedade civil. A partir de 2007, no âmbito da União, foi pactuado que as organizações deveriam fazer cotação prévia de preços para cada um dos itens de trabalho. Hoje, a nova lei reconhece, aí tem uma coisa bem importante, que é o deslocamento do controle. A nova lei reconhece que você precisa fazer uma cotação de preços para conseguir construir um orçamento dentro do plano de trabalho, mas esse orçamento, essa itemização que você construiu, é o seu gabarito de prova. Os métodos que você vai utilizar para fazer as compras e contratações são métodos privados típicos da sociedade civil. O que você não pode é ter um valor diferente daquele valor que você já pactou com a administração pública, que já se pressupõe que é o valor que foi acordado sem superfaturamento, que está adequado. Ou seja, o grande desafio hoje é que a administração pública conheça os seus preços, conheça os seus custos. Na medida em que ela tiver garantia de que esses custos são os custos, enfim, exatamente correspondentes, a gente passa a ter muito menos problemas no processo de execução, porque a gente vai simplesmente fazer uma correspondência ao que foi pactuado no plano de trabalho. Mas é muito comum que mude o preço no meio do caminho, porque demora tanto, demorou 2 anos, 3 anos, e aquele valor que eu coloquei no plano de trabalho já não é mais o mesmo valor que está no momento da execução. Aí você vai fazer uma nova cotação do item que mudou, e não de tudo que é necessário. Essa é a lógica do que foi pensado justamente para lidar com esse diagnóstico instável de mudanças de regras que exige das organizações estruturas e aparatos burocráticos que as organizações não têm. Mas, ao mesmo tempo, ao lidar com a ideia de controle e transparência na aplicação dos recursos públicos, se traz mecanismos que possam pactuar isso previamente para conseguir ter uma boa execução e, ao final, conseguir chegar na prestação de contas por resultados que se pretende. Para tudo isso, então, foi construída uma agenda normativa com foco na contratualização, essa relação de parcerias entre Estado e organizações, na sustentabilidade, que tem as questões tributárias e de incentivo fiscal referente às organizações, e também na certificação, que é a ideia da gente também discutir o porquê da certificação e, eventualmente, a desnecessidade da certificação como algo relevante para esse reconhecimento entre Estado e sociedade civil. As organizações já, para adquirirem personalidade jurídica, já são registradas no cartório, já estão inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e não precisam chegar numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, para pedir que um parlamentar possa endereçar um processo legislativo para reconhecimento de utilidade pública, por exemplo. Isso é um processo completamente clientelista, patrimonialista, que não deveria mais existir no nosso país. No âmbito federal, a declaração de utilidade pública foi revogada e, no âmbito dos estados e municípios, isso é um trabalho a ser feito localmente para identificar como é que o processo é feito e, o principal, tomar cuidado com os benefícios que são atrelados, porque isso historicamente está tão arraigado dentro do ordenamento jurídico brasileiro que muitas vezes a isenção de taxa, de água, de luz, enfim, qualquer que seja o benefício que
localmente seja otorgado pela prefeitura, normalmente a forma de acesso é via o processo de reconhecimento de utilidade pública. Então, dentro da agenda de certificação, basicamente o que se discutiu é a não certificação, a desnecessidade da certificação e a necessidade de fortalecer os vínculos locais, os reconhecimentos de processos de legitimidade que a própria sociedade civil faz de si própria. Quem melhor conhece a sociedade civil são as pessoas que são impactadas pelo seu trabalho, e não necessariamente uma estrutura burocrática do Estado, que vai ficar cartorariamente conferindo documentos para entender se aquela organização é de tal forma ou não. Acho que na mesa de tarde a gente vai conversar sobre cultura viva, e acho que o Santini vai poder falar melhor da experiência também do Ministério da Cultura sobre a autorregulação, a autodeclaração dos pontos de cultura, que foi uma ideia também que na época a gente também discutiu, de ao invés do Estado ficar burocraticamente reconhecendo por meio, incluso, só dos convênios, aí o convênio acabava e aquela organização continuava sendo ponto de cultura, ou não sendo ponto de cultura, e aí se construiu um processo autodeclaratório das organizações que se sentem, que seguem aqueles princípios, aqueles valores e se sentem perseguindo a cultura e se sente um ponto de cultura, que se autodeclarasse e, na verdade, a gente buscasse a denúncia do contrário, né? O que faz muito mais lógica do que o processo anterior. Então, esse é um pouco da agenda de certificação. E na agenda de conhecimento, a gente discutiu, na agenda de sustentabilidade, a gente discutiu o simples social, enfim, tem várias questões que a gente pode depois abrir, mas eu vou focar aqui um pouco mais aprofundadamente na Lei 13.019, que eu quero começar a falar a partir de agora com mais foco. Esse PowerPoint vai poder ficar com vocês, então depois vocês vão ter acesso, mas aqui é só, acho que é um pouco de prestação de contas minha, né? Mas, enfim, a gente tem aí diversos avanços na dimensão normativa. Para mudar a questão da remuneração de dirigentes, foram mudados 8 atos normativos, não foi só a Lei 3.019, porque a lei tributária também, acho que isso na hora eu não terminei de explicar, mas a lei tributária também induzia esse pensamento em relação à remuneração de dirigentes, porque dizia que para você usufruir dos benefícios fiscais você não poderia remunerar dirigentes, e hoje a lei mudou, então hoje é facultativo você remunerar ou não remunerar dirigentes, porque a remuneração, de novo, pressupõe orçamento, então você vai remunerar se você tiver a possibilidade de remunerar. Então ninguém pode obrigar as organizações a remunerarem, mas também não pode proibir as organizações de remunerarem. Essa proibição é que vem arraigada de uma história muito antiga, que não corresponde mais ao grau de profissionalização e de dedicação que a gente quer ter no campo, e que para isso não pode ser a lei a obstacularizar esse desejo de quem tiver condições e financiamento para isso. Então, a ideia é que isso seja reconhecido da forma explícita e lícita, e não necessariamente que a gente tenha que fazer jeitinhos para conseguir aprovar, ou, enfim, como será que vai sair o recurso da remuneração. Não, se é para remunerar a pessoa, ela vai ter um trabalho específico, ela vai ter uma dedicação e ela vai poder fazer isso sem questionamentos. Então, só para contar que isso foi feito em várias outras normas para que a harmonização pudesse ser mais completa. Na dimensão normativa e também na dimensão de conhecimento, tem várias entregas que foram feitas para que essa mudança acontecesse. No final, está previsto no Plano Plurianual de 2016 a 2019, talvez em 2019 a gente consiga, enfim, retomar alguma discussão em relação ao plano, mas é interessante ver que esses temas passaram a fazer parte da programação orçamentária do governo federal, a ideia de que a implementação da Lei 3.019 é algo importante, seja por meio das ações normativas, dos mecanismos operacionais, capacitação e divulgação dos novos princípios e regras. A agenda de sustentabilidade, traduzida pela simplificação e desburocratização dessa relação entre Estado e sociedade civil, é algo que deve continuar para que seja de uma melhora significativa sempre.
e também a produção de conhecimento e gestão de informações entre as organizações de sociedade civil e o Estado. Para isso, foi construído um mapa georreferenciado de todas as organizações de sociedade civil no país, que nos ajuda a ter os dados e conhecer as organizações planejadamente dentro do território. O dado do setor era que, em 2010, a gente tinha 290 mil organizações da sociedade civil, entre fundações e associações. Esse dado foi publicado por uma pesquisa que chama FASFIL, Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos, e que, entre as informações que dava, a gente tinha ali 12,7% de organizações cadastradas como de cultura, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E acho que aqui uma coisa importante para ser falada é que 72% desse universo não tem nenhum funcionário. Então, essa é a questão. Se a gente não dialoga com a realidade, a gente vai ficar, de novo, emprestando regras que não funcionam, que não cabem à sociedade civil. Mas por que não tem nenhum funcionário? Seja porque a legislação não autorizava, tinha questões dentro da sua interpretação, seja, de novo, pelas questões de financiamento, pela lógica de projetos que impera entre as organizações da sociedade civil. Então, isso é algo que é dado da realidade do campo e que precisa ser levado em consideração na elaboração de políticas específicas em relação a isso. O número de organizações foi aumentando, conforme também foi se refinando as formas de pesquisar e de organizar essa informação. E hoje, então, no mapa das organizações da sociedade civil, vocês conseguem, incluso por município, extrair as organizações que existem em cada lugar. Eu fiz uma pesquisa rápida hoje de manhã, a gente tem 105 organizações cadastradas no município de Ilhabela. 105. Isso não significa que só existam 105 organizações trabalhando aqui, porque você pode ter uma organização que é de São Paulo, que está trabalhando aqui, que é de São Sebastião, que é de Ubatuba, que está trabalhando aqui, mas cadastradas no município de Ilhabela, segundo essa informação do IPEA, a gente tem hoje 105 organizações. Como fala quem nasce em Ilhabela? Ilhabelense. Então, a gente tem 105 organizações ilhabelenses aqui no município. Esse dado, enfim, é isso. De 99,99% dos municípios tem pelo menos uma organização registrada, né? Uma cobertura praticamente, enfim, completamente nacional. 5.568 municípios no país, dos 5.572 municípios, têm organizações. E elas variam muito pela densidade populacional, seguem muito essa linha. A despeito, enfim, tem mais organizações no sul do que no norte, a despeito de todos os movimentos mais associativistas que a gente pode ter no sul do que no norte, tem uma coisa de densidade populacional também, que segue a mesma lógica da organização, né, dessa organização da cidadania. O mapa, depois vocês podem ver, ele permite uma localização georreferenciada, você consegue enxergar a organização no seu endereço cadastrado, e aí, dialogando com as informalidades da cultura, é muito comum que as organizações comecem com o endereço na casa da pessoa, porque não é obrigado que necessariamente a organização, para começar, tenha uma sede própria, mas é preciso pensar que o passo de contratualização com a administração pública exige um passo de institucionalização um pouco maior, porque até na apresentação dos endereços e das contas de consumo, para comprovar a veracidade daquele endereço da organização, você vai precisar ter um grau de institucionalidade que é diferente. E essa aqui é uma ferramenta que, a despeito de ser para promover o conhecimento e a valorização das organizações, pode ser também uma ferramenta de controle. Minimamente você consegue enxergar se aquela organização está cadastrada numa oficina mecânica ou não. Então, coisas básicas, obviamente, são possíveis de serem enxergadas por aqui, a despeito de sempre ser só um indício, né? Porque, eventualmente, pode ter tido algum erro cadastral, alguma outra questão, que não necessariamente essa ferramenta vai demonstrar, mas ela já sai de um outro patamar.
Enfim, o processo legislativo da 13.019 demorou 10 anos no Congresso Nacional. O trabalho que foi feito na Secretaria-Geral da Presidência foi um trabalho para adensar, para aprofundar, para acelerar, mas já existia um acúmulo anterior, e um acúmulo que veio justamente de ter tido comissões parlamentares de inquérito em relação às organizações não governamentais, e uma narrativa muito construída de forma negativa em relação ao campo da sociedade civil. Então, muito do que foi construído era para estancar esse processo de conceito pré-concebido e tentar construir uma nova, uma nova forma de se relacionar com a sociedade civil. As questões que existem, enfim, as fraudes e os crimes precisam, obviamente, ser combatidos, mas eles são muito residuais perto dos bons trabalhos impactantes que acontecem no Brasil afora. Então, acho que essa é uma coisa bem importante de entender. A Lei 13.019, ela é uma dialética. Ela é o fruto de um processo legislativo, então ela traz as principais teses do grupo de trabalho, as principais questões que se entendeu que eram fundamentais para o reconhecimento das especificidades, das peculiaridades da sociedade civil, mas ela traz também toda essa discussão sobre transparência e controle que está colocada dentro do cenário nacional, incluso nas especificidades também das organizações. Então, a gente ainda tem algumas questões para discutir e refletir sobre contratação de parentes e coisas que, de novo, ainda são emprestadas da lógica do público, mas que, de alguma forma, faz parte desse cenário mais nacional que a gente está enfrentando aí, enfim, desafiante em relação à transparência e combate à corrupção. A lei foi aprovada em agosto de 2014, na verdade, dia 2 de julho de 2014. A Lei Cultura Viva foi aprovada no dia 1º de julho de 2014 e o marco regulatório no dia 2 de julho. Estavam sendo discutidas em conjunto, incluso ali dentro do bojo do Congresso e da própria militância que estava envolvida no trabalho. Quando ela foi aprovada em julho, ela foi sancionada no dia 31 de agosto, dia 1º de agosto ela foi publicada no Diário Oficial. Ela tinha um prazo que no direito chama vacatio legis, que é o tempo de entrada em vigor, muito curto, 90 dias para uma lei dessa envergadura. Então, houve muito movimento de entidades municipalistas, federativas, para adiar a entrada em vigor da nova lei. Isso foi feita uma medida provisória, então, em 29 de outubro de 2014, e aí houve um primeiro adiamento eram 360 dias, já tinham sido decorridos 90, foram mais 270, isso dava em julho de 2015, quando foi feita uma segunda medida provisória. Nessa segunda medida provisória, o adiamento foi feito foi feito de 570 dias, enfim, entrou em vigor a lei, então, em janeiro de 2016, dia 23 de janeiro de 2016, para a União, Estados e Distrito Federal, e houve nessa negociação um escalonamento para os municípios. Os municípios passaram a ter a vigência obrigatória da lei a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, nesse sentido, há uma ideia de aprendizado, de que os municípios possam aprender com a experiência dos estados e da União, mas há também uma ideia que era correspondente, incluso ao calendário eleitoral. A gente tinha uma mudança de gestão e tinha também uma necessidade de ajuste, que era importante ter o escalonamento. Ou seja, todos os processos de adiamento da lei para melhor conhecimento, para melhor esclarecimentos, já aconteceram. A lei está em vigor na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Então, ela vale também para o município de Ilhabela. Ela tem uma lógica processual, né? Então, ela vem organizar planejamento, seleção, execução, monitoramento e avaliação e prestação de contas. A principal característica dela é ela ser nacional. Ela tem a envergadura de uma lei
que organiza todo o processo de parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios, incluso nos órgãos da administração indireta também. Não, pode voltar. Ela define, então, que para contratualizar com o poder público não precisa ter uma certificação. Então, ela não cria um título novo. O OSC não é uma nova modalidade. As organizações da sociedade civil são assim reconhecidas, independentemente do seu tipo societário. Ou seja, pode ser uma associação, pode ser uma fundação, pode ser uma cooperativa ou pode ser uma organização religiosa. Não importa o seu tipo societário, importa o objeto que vai ser contratado, que vai ser pactuado e, enfim, todos os processos de habilitação jurídica. Tem um prazo de existência mínimo de 3 anos na União, de 2 anos nos estados, de 1 ano no município. Tem que ter, enfim, experiência dentro daquele objeto que se quer contratualizar. Tem as questões da habilitação, mas que não são focadas nessa certificação prévia, como foram as experiências anteriores do título de OCIP ou mesmo do título de OS. Isso entendendo que o Estado não tem que se meter na governança das organizações, a gente tem que respeitar o princípio da não interferência estatal, reconhecendo a legitimidade das organizações por meio de outros documentos que não sejam essa certificação prévia. A nova lei proíbe, veda a possibilidade do Estado firmar convênios com organizações da sociedade civil. A única exceção é na área da saúde. Mas, no geral, em todos os outros campos, não há mais possibilidade do Estado firmar convênios com a sociedade civil. Em substituição, no lugar dos convênios, então, entram os termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação. Qual a diferença entre eles? Os termos de colaboração são aqueles que a administração pública vai firmar para induzir políticas públicas que querem ser executadas com a sociedade civil. Políticas públicas parametrizadas, normalmente de serviços continuados, que são, enfim, serviços públicos que podem ser complementarmente executados pelas organizações da sociedade civil. O termo de fomento é a ideia de reconhecer projetos, iniciativas que são desenvolvidas, criadas pela sociedade civil, independentemente dessa parametrização prévia pelo Estado. Então, o Estado pode criar um edital para fomentar, muito comum na área da cultura, ideias diferentes, novas, e não que a cultura não possa ter colaboração. De repente, a execução da gestão de um equipamento público, etc., pode ser, enfim, perfeitamente adequada dentro de uma lógica de colaboração. Mas a lógica mais comum que a gente vai ver na lógica da cultura vai ser a lógica do fomento. Sem prejuízo da gente ter também o acordo de cooperação, que serve para as parcerias sem repasse de recursos financeiros. Até aí está claro? Tudo bem? A lei traz também novos fundamentos e novos princípios para nortear essa relação, para além dos princípios clássicos da administração pública. A gente, de novo, isso está escrito na lei, né? A gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil como diretrizes do novo regime. Então, todas as questões acessórias que poderão ser pensadas pelas secretarias Brasil afora em relação a isso estão respaldadas dentro dessa nova principiologia que está colocada para a sociedade civil. E a gente tem também a plataforma eletrônica como algo importante e relevante para essa relação. A gente já comentou sobre isso no âmbito da União, a gente tem o SICONV. Aqui, Ilhabela, imagino que não tenha sistema ainda definido. Muitos municípios estão adaptando os seus sistemas de gestão financeira, o que é interessante, porque você rapidamente tem as informações sobre as questões financeiras, mas não é suficiente, porque um sistema de gestão financeira ele é um sistema simplesmente de registro, ele não é um sistema de gestão necessariamente. Então, você não consegue fazer o acompanhamento do processo de parcerias via sistema de gestão financeira puramente, né? Então, é preciso olhar um pouco como é que esse processo vai ser construído, de novo, para que ele seja útil e ele apoie tanto a gestão pública quanto as organizações. A lei determina que
a administração pública cria uma comissão de seleção que vai escolher as organizações da sociedade civil. Essa comissão de seleção, em fundos específicos que já fazem a seleção de projetos, como é o caso do Fundo da Criança e Adolescente, do Fundo do Idoso, que tem incentivo fiscal específico correspondente, ela se mantém dentro do Conselho, mas a administração pública é quem operacionaliza a seleção, a contratação depois. O chamamento público é obrigatório. Essa é uma regra que, enfim, tem por fundamento a democratização do acesso. Nesse chamamento público como obrigatório, tem algumas possibilidades de dispensa, que é, enfim, urgência, calamidade, programa de proteção à testemunha, mas especialmente nas redes estruturantes, que é assistência, saúde e educação. E a gente tem também algumas possibilidades de reconhecimento de inexigibilidade e a possibilidade polêmica da não incidência de chamamento público em emenda parlamentar. Aqui é importante fazer um registro de que a lei não criou nem revogou as emendas parlamentares. Ela simplesmente reconheceu que nesse arranjo de emenda parlamentar, que já existe há muito tempo e que já é feito e praticado, essa designação, quando o parlamentar escolhe para qual organização ele vai alocar aquele orçamento, porque, na verdade, ele está escolhendo para onde aquele orçamento está indo, para qual política e quem é o executor daquela política, e, por isso, a escolha da organização. Esta organização estará sujeita a todas as outras regras da 13.019. A única regra que há exceção é o não chamamento público. Isso pode parecer, de alguma forma, que a gente está atraindo a emenda parlamentar para a Lei 13.019, mas, na verdade, a lei não atrai nem afasta, porque isso já era parte do ordenamento jurídico, mas o ganho institucional é a possibilidade de que essas organizações que são beneficiárias de emendas parlamentares possam se submeter às mesmas regras de todas as outras organizações, incluso na habilitação jurídica, na sua forma de execução, no monitoramento, na prestação de contas, etc. Então, na nossa visão, é um ganho institucional, a despeito de ter sido mantida a lógica de que a emenda parlamentar é uma escolha direta. Então, a gente tem essa questão que, enfim, no futuro pode ser revista, pode ser construída outras lógicas sobre isso, mas a lei buscou resolver os problemas existentes e atuais, e esse era um deles. Afinal, precisa ou não precisa? Chegou um momento que, dentro da discussão, a ideia é melhor que tenha uma clareza da regra do que necessariamente a gente tenha a regra ideal, que a gente acha que é interessante ou não. Ali não tinha nenhuma força para disputar o tema da emenda parlamentar, mas tinha força para deixar claro como é que a gente deve executar, e esse ganho institucional hoje está escrito na própria lei, que independentemente de dispensa, de inexigibilidade ou de emenda parlamentar, todas as organizações seguem todas as regras que estão sujeitas na própria lei. A lei traz uma novidade que é importante, acho que aqui para o nosso debate de hoje, que é a atuação em rede. A possibilidade, o reconhecimento de que as organizações da sociedade civil têm essa lógica de se juntar, de trabalhar juntos, justamente porque querem, enfim, porque tem identidade de propósitos, de valores, não necessariamente as organizações querem ser gigantes e alcançar todo o território, ter essa lógica de matriz e filial, que é bem comum dentro da área empresarial, mas sim ter uma lógica de soma de ideias, e essa atuação em rede hoje está reconhecida na própria lei. Havia um início de jurisprudência, na verdade, havia um acórdão do Tribunal de Contas, que começou, neste acórdão, houve o alerta de preocupação, porque esse acórdão descaracterizava a capacidade técnica de uma organização que tinha contratado com um determinado ministério na União, porque essa organização tinha contratado outras organizações para executar o trabalho junto. Então, aqui tem duas coisas importantes que a lei buscou resolver para que esse tipo de interpretação não acontecesse mais. Primeiro, a capacidade técnica de contratar com o Estado não depende de capacidade instalada. É diferente. Para você ter capacidade técnica de contratar com o Estado, você tem que mostrar dentro da sua habilitação jurídica, não só as questões que estão, enfim, em acordo jurídico e de habilitação
de não dever, das CNDs, das certidões negativas de débito, de não tiver nenhuma dívida com o Estado, mas, por outro lado, de novo, a lógica da legitimidade dessas organizações de atuar nessa área, histórico, experiência, é isso que você traz de capacidade para conseguir executar um determinado objeto. E não necessariamente a capacidade de já ter todos os funcionários contratados, já ter toda a estrutura para ofertar ao Estado. Isso está escrito, isso não é uma coisa só que eu estou falando, está escrito, capacidade técnica operacional é diferente de capacidade instalada lá na lei, especificamente para dialogar com isso. E a segunda coisa é justamente a atuação em rede. O fato de você querer executar em conjunto com outras organizações não tira a sua capacidade. Você não está fazendo isso só porque você é uma organização que não teria a possibilidade de entregar diretamente para o Estado. Você está fazendo isso porque, na sua lógica de construção do projeto, é melhor que esse projeto seja feito com outras entidades, com outras organizações que tenham acúmulo, diálogo, mediação em determinadas comunidades, que não é necessariamente aquele acúmulo que você tem, enfim, seja lá qual for o motivo de atuar em rede. Só que a atuação em rede, por ser nova, também é uma questão. Tudo que é novo, as outras coisas que são menos novas são, enfim, participam menos do imaginário coletivo. Existe também imaginário coletivo na administração pública, gente, vou contar para vocês. E no imaginário coletivo da administração pública, a atuação em rede é uma questão que eles ainda não sabem muito bem como fazer. Então, isso pode ser, enfim, as primeiras experiências vão ser experiências que podem resultar em bons processos, que precisam ser sistematizados e replicados, mas pode ter bastante dor de cabeça. Especificamente por quê? Porque, então, já que agora vou fazer uma atuação em rede, as outras entidades podem não ter habilitação jurídica para contratar com o Estado, não vão ter CNDs, e aí elas se juntam, pega uma que tenha uma robustez institucional maior só para contratar com o Estado? Não é isso. Aí, para cada vez que vinha um diálogo desse, tinha que ter alguma solução que pudesse dar esse resguardo de forma equilibrada. Então, o que a lei hoje está planejada em relação a isso? Existe uma entidade celebrante, que é a entidade que é a cabeça da rede, e existem as outras que são não celebrantes, mas são as executantes, que vão fazer parte dessa atuação em rede. Essas entidades que vão fazer parte da atuação em rede, elas apresentam a sua habilitação jurídica para a celebrante. Elas apresentam suas contas para a celebrante, porque a responsável perante o Estado é a celebrante, né? Então, qualquer coisa que aconteça na rede é de responsabilidade da gestora da rede, tá? Justamente para tentar desmistificar essa ideia de que vai haver um descontrole em relação às outras entidades que fazem parte da rede. Mas, obviamente, mas toda a responsabilidade da gestora da rede? Sim, toda a responsabilidade da gestora da rede. Se houver qualquer problema, você pode ter uma ação de regresso, você pode, enfim, buscar os seus direitos em relação a outra entidade. Mas isso também é um desafio interessante, porque a gestora da rede, ela, ao se colocar como tal, ela tem que ter experiência de rede, que não é simples e não é fácil. Então, experiência de rede significa experiência de gestão, de mobilização, de supervisão, de diálogo, de construir uns instrumentos para que essa gestão possa acontecer de maneira adequada. Então, a gente vai ter aí a discussão também sobre a previsão no edital ou não previsão no edital. A lei não determina que a rede precisa ser convocada no edital. Mas, na discussão que a gente fez, o decreto da União condiciona que a rede tenha previsão no edital, porque se entendeu que você tem requisitos diferentes. Para ser gestora da rede, você tem que ter 5 anos de existência, e não os 3 anos, ou 1 do município. Então, assim, é uma entidade que já existe há mais tempo, que já tem mais experiência, justamente para garantir que esse arranjo vai dar certo, em tese. Então, se há uma previsão no edital, você está dizendo que você está organizando essa convocação antes de que isso vá acontecer. Então, você já tem as regras da rede de forma mais clara desde o início, e não no meio eu decidi fazer em rede. E também isso oportuniza que outros apresentem, você faz uma convocação das redes. Até aí não tem nenhum problema. O problema é você obstacularizar que a sociedade civil possa propor, independentemente da administração pública prever. Então, no decreto do município de Belo Horizonte, por exemplo, há uma previsão que é dupla.
você pode ter uma previsão no edital, ou a sociedade civil pode propor a ideia da rede no momento do edital, né? Então, uma coisa é ter autorização expressa no edital, a outra coisa é que a sociedade civil possa propor diretamente. Mas concordamos que é melhor que seja nesse momento de início, para que você se organize para a execução da atuação em rede, né? E não que seja a qualquer tempo. Mas essa é uma discussão. Depois tem um guia na internet, que é um guia que foi publicado pela BONG recente, que é um guia para gestoras e gestores públicos e de organizações da sociedade civil, que faz uma análise sobre os 15 primeiros decretos do país e os 15 primeiros editais já no formato da 13.019. E o interessante desse estudo é ele pega justamente alguns pontos caros para a sociedade civil. E na atuação em rede é um deles, que é para ver quem eram os municípios, quem são os estados, quem é que está fazendo de uma forma a condicionar o edital, o que limita a possibilidade de atuação da sociedade civil, e quem é que está fazendo isso de forma a ampliar a possibilidade da sociedade civil utilizar seu novo mecanismo, né? Então, acho que tem aí uma discussão que eu queria deixar registrada em relação a isso, que é importante. A gente falou no começo da apresentação sobre acessibilidade, é um tema que também entrou na lei, os editais precisam prever acessibilidade para pessoas com deficiência, e tem também a necessidade de inclusão na capacitação e na comunicação. A remuneração da equipe de trabalho é uma conquista da nova lei, essa autorização expressa de pagamento da equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio, com encargos sociais e função técnica no projeto ou atividade. A grande discussão residual em relação à remuneração de trabalho vai ser as verbas rescisórias. Tem duas discussões grandes ainda sobre isso. Uma é a transição. Então, a gente tem, especialmente nos serviços de natureza continuada, de assistência, de educação, a gente tem muito essas discussões sobre a transição das pessoas que estavam contratadas anteriormente. Mas, especialmente no nosso caso, na nossa discussão aqui de agora, a discussão maior é sobre as verbas rescisórias. E tem várias maneiras de resolver. Como a lei coloca que é inclusive a verba rescisória, você pode, dentro da sua prestação de contas, fazer um provisionamento dessa verba rescisória para não ter que demitir as pessoas por conta do encerramento do projeto, né? Então, agora, isso sempre depende, isso é bom que seja sempre negociado previamente com a administração pública, porque este é um tema que, ao não ser bem regulado, tende a ter alguma questão. Estou dando onde estão as soluções e onde estão as possibilidades de, eventualmente, a gente ter alguma discussão adicional em relação a isso. Então, há lugares que isso está mais claro. No decreto do município de Belo Horizonte, por exemplo, que é uma grande referência, tem um dispositivo claro de que a verba rescisória poderá ficar em conta da titularidade da organização, que se responsabiliza. Até porque, como a lei responsabiliza completamente a organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos, não há razão porque a administração pública, enfim, invocar para si algo que, na verdade, invocaria incluso a sua responsabilidade em relação àquelas pessoas, que não é de responsabilidade da administração pública. Então, acho que esse arranjo fica muito mais claro em relação a isso. A remuneração de dirigentes, então, de novo, os dirigentes não serão remunerados por serem dirigentes, eles precisam ter uma função técnica no trabalho, obviamente eles podem coordenar aquele projeto, se assim for o caso, etc., mas isso é importante deixar claro para a gente não confundir. E a legislação tributária, então, foi alterada para harmonizar esse ponto em específico. A remuneração de custos indiretos, também previsto na lei. A gente fez muita discussão sobre percentual. A União costumava praticar um percentual de 15%, mas engraçado que para os municípios isso era uma questão. Muitos municípios fazem 25%, 30%, cada um tem um jeito diferente. E, ao final, a redação da lei fala que é possível fazer, é autorizado fazer remuneração de custos indiretos, independentemente da proporção. Então, isso, inclusive, dificulta que a administração pública coloque um valor. De novo, a discussão é orçamentária, né? Ela não é necessariamente só pode ser isso ou só pode ser aquilo, porque aqui os custos indiretos não se confundem com taxa de administração. Custos indiretos são custos necessários para a execução daquela parceria. Então, eu vou colocar
enfim, quais são os ônus que essa parceria também traz para além dos bônus. No fundo, é disso que a gente está falando. Na contrapartida, a decisão final foi que a contrapartida financeira não é exigida, mas é facultativo, é possível que haja contrapartida de bens e serviços. Foi uma discussão vencida, a contrapartida de bens e serviços. Na verdade, a contrapartida das organizações já é sua própria existência e sobrevivência dentro do campo, suas missões institucionais, todo mundo está sempre mobilizando outros recursos para agregar os projetos, mas o que a lei definiu é que a contrapartida de bens e serviços seja facultativa. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a contrapartida sempre é possível que gere um problema. Eu fiz uma sustentação oral no Tribunal de Contas da União recentemente sobre o tema da contrapartida, quando a discussão ali era que a contrapartida que tinha sido pactuada em 2005 de bens e serviços foi colocada como uma... A discussão do técnico do Tribunal de Contas era que não houve o depósito correspondente na conta corrente do convênio à época, e aí ele não conseguia demonstrar o nexo de causalidade entre a despesa e a receita. Quando, na verdade, se a contrapartida é em bens e serviços, ela não tem que ser depositada na conta, senão ela vira financeira, né? Então, ela justamente é em bens e serviços, porque ela é de outra natureza. Então, esse tipo de preocupação, que são problemas reais decorrentes desse processo de parceria, está colocado dentro da normatização. Então, há de forma clara de que não se deve depositar a contrapartida de bens e serviços, a administração pública não deve exigir o valor correspondente da contrapartida de bens e serviços no depósito da conta corrente, sob pena dela mudar de natureza. Ela deixa de ser de bens e serviços e ela passa a ser financeira. Acho que para quem trabalha, estou vendo várias pessoas tipo, concordando, assim, quem trabalha na área, acho que já está muito acostumado com esse tipo de exemplo que eu estou dando, mas a boa notícia também é que há hoje melhores ferramentas para a gente dialogar com essas questões que estão colocadas e que podem continuar acontecendo na medida em que a gente, enfim, tem as armas, a gente vai continuar disputando e dialogando para chegar num melhor consenso para ambas as partes, né? Bom, assim como tem a comissão de seleção, a administração pública também precisa fazer uma comissão de monitoramento e avaliação. É uma instância que é muito mais homologatória, é uma instância muito mais estrategicamente, incluso de reunir as pessoas dentro da administração pública. Normalmente, a área técnica não fala com a área financeira. Normalmente, numa mesma secretaria, você tem processos dissociados de quem cuida de prestação de contas e de quem cuida, enfim, do objeto técnico das parcerias, o que é completamente equivocado e gera todos os problemas que a gente vê na prática. Como hoje a lógica da prestação de contas é uma prestação de contas de resultados, a gente precisa integrar muito mais todas essas áreas, justamente para evitar esses problemas que acontecem depois. E o que a lei pensou em relação a isso foi que nessa comissão de monitoramento e avaliação a gente tenha essa reunião de servidores distintos que possam dialogar sobre os processos de parceria. Não substitui o gestor da parceria, que é o responsável por, de fato, fazer o diálogo, é o representante da administração pública perante a organização, é o gestor da parceria que é designado para isso. Mas ele vai fazer relatórios e ele apresenta isso para a comissão, e a comissão discute, dialoga e devolve opiniões em relação a isso. A prestação de contas é uma das grandes mudanças que a Lei 3.019 trouxe, porque ela foca nos resultados. E isso é um novo paradigma para a administração pública. Academicamente, todo mundo discute, concorda sobre o estado gerencial, mas, na prática, a gente tem muita dificuldade de fazer essa transição, né? A lei traz de forma bem clara que a gente tem 2 relatórios na prestação de contas, um relatório de execução do objeto, outro relatório é o relatório financeiro, e esse relatório financeiro ele será necessário, ele será avaliado quando não houver o cumprimento das metas e resultados. Então, o decreto 8726 criou o fluxo justamente para que isso aconteça. Você precisa primeiro avaliar o relatório de objetos, se não tiver
a conclusão de todos os metas e resultados, e se a justificativa apresentada também não for considerada suficiente, aí você pode pedir o relatório de execução financeira, que não necessariamente vai estar pronto. Então, você dá um novo prazo, você abre um prazo de 90 dias para que esse relatório possa ser preparado e ele possa ser entregue. Então, aqui no final, existe uma função sentinela do processo, que as organizações, sim, precisam continuar guardando, precisam continuar organizando a sua informação financeira, mas ela deixa de ser o objeto principal, a despeito dela poder ser, em algum momento, exigida, solicitada para esclarecer algum não cumprimento de meta ou, de fato, se tiver alguma denúncia, se for algum caso de fraude, crime, e isso precisar ser explicitado. Então, aqui, na verdade, não é que a gente abandona completamente a lógica financeira, mas há um realocamento dessa lógica e ela passa a ser acessória, ela deixa de ser principal. O principal passa a ser os resultados, e aí a gente tem um grande desafio de construir indicadores, metas que possam, de fato, auferir esses resultados ao final, né? A lei traz essa ideia das ações compensatórias, que é uma ideia muito inspirada na área da cultura, porque muitas das vezes há uma glosa de despesas, uma necessidade de devolução de recursos, quando as ações foram de fato executadas, enfim, se não é caso de fraude, de crime, a lei previu a possibilidade de que as organizações possam devolver ao erário em mais ações de interesse público. Por isso a ideia de ações compensatórias para essa fase de prestação de contas. Como a lei traz a possibilidade de aplicação subsidiária do regime novo ao regime antigo, especialmente nessa fase de análise de prestações de contas, isso também tem sido uma ferramenta que pode ser utilizada no caso das discussões de prestações de contas de convênios anteriores, né? Então, isso é algo que está colocado no cenário, obviamente, desde que não tenha tido fraude, desde que não seja caso de devolução integral dos recursos, enfim, desde que haja ali alguma possibilidade de discussão, que é a maioria das questões, a gente tem a possibilidade de usar as ações compensatórias. Se convinho, o que é o se convinho? Tá bem. Eu estou quase acabando, já falei, né? Tá suficiente. A gente tem 5 anos de prescrição das sanções administrativas a partir da data da apresentação de prestação de contas. Houve uma pactuação bastante grande de harmonia com as políticas setoriais, então tem muito essa ideia de que, enfim, as deliberações vindas dos conselhos ainda continuam tendo valor, elas continuam impactando, então a gente tem que olhar, obviamente, a Lei 3.019 é uma lei transversal, uma lei geral de parcerias, mas a gente tem que dialogar com a legislação setorial e as deliberações que vierem dos órgãos setoriais em relação a isso. Então, é um MIROSC na cultura, né? Um MIROSC na assistência, no SUAS, por exemplo, isso precisa ser aditivado, é importante. A lei traz a ideia de um conselho específico para essa relação entre Estado e sociedade civil. Então, existe o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que foi previsto no decreto, mas que ele não está instituído ainda. Eu queria, de novo, acho que aqui a gente tem uma grande referência do município de Belo Horizonte. O município criou o Conselho Municipal de Fomento e Colaboração, e o conselho já está funcionando. E aí, um exemplo prático, eles fizeram um edital específico na área de criança e adolescente, e a gente teve bastante polêmica na interpretação do edital. Isso pode acontecer, a diferença é você ter onde resolver. E aí, obviamente, isso virou o ponto de pauta no Conselho, e aí, enfim, a Procuradoria absorveu todas as críticas e dialogou junto com o Conselho de Criança e Adolescente, e eles reformularam a interpretação, aceitaram os recursos, e aí a gente deu um novo passo em relação a essa relação de parceria entre Estado e sociedade. Então, é um mecanismo também para vocês refletirem se não é o caso de ter também o Conselho de Fomento e Colaboração no município de Ilhabela. A ideia é que a gente, nesse conselho, tenha a designação de um ponto focal, quem é dentro da prefeitura que está imbuído da responsabilidade de implementação da nova lei,
E, a partir deste ponto focal, as secretarias designadas é parte dessa articulação intersetorial que tem que haver dentro do governo para a coisa funcionar, e, por outro lado, ter a participação da sociedade civil no processo prático de implementação da lei, de monitoramento, de observar os obstáculos. Então, lá em Belo Horizonte, esse conselho está alicerçado na Procuradoria-Geral do município. Aqui, em Ilhabela, precisa, enfim, um pouco dialogar e conhecer o processo político para ver onde seria melhor alocar. Há lugares que está ligado à Secretaria de Governo, no caso da União está ligado ao Ministério do Planejamento. Esse ponto focal é relevante justamente para a gente ter mais conhecimento acumulado dentro da administração pública e conseguir também fazer esse diálogo mais próximo com a sociedade civil. É possível que um setorial também alicerce, mas é mais difícil para um setorial levar a discussão para todas as outras áreas, né? Então, normalmente, as áreas de regulação, enfim, normalmente tem uma questão ali muito ligada à Procuradoria. Às vezes, acho que no município de Salvador eles estão prevendo na Controladoria, aí é um pouco de olhar para o processo político local, né? Eu gosto da ideia que seja na Procuradoria, mas, enfim, pode ser que seja em outros lugares também, incluso no próprio gabinete do prefeito, aí depende também da estrutura administrativa do lugar, né? A lei determina que haja um processo de capacitação, que é um pouco óbvio, podia não precisar ter, mas é necessário para alicerçar os investimentos e as demandas e, enfim, as ofertas que devem ser feitas nessa área. A gente, enfim, entende que é muito necessário que essa capacitação seja conjunta, isso está escrito literalmente no decreto de 726, que a capacitação seja conjunta entre servidores públicos e membros de organizações da sociedade civil. Isso ajuda essa alteridade. Muitas vezes a dúvida de um servidor público advém do repertório que ele tem de nunca ter tido um diálogo mais próximo com a lógica da sociedade civil e vice-versa. Então, o fato da gente poder ter a formação conjunta ajuda muito a criar mais capacidade entre os dois atores, seja a sociedade civil, seja poder público. Existe um mecanismo na lei que é a manifestação de interesse social, a possibilidade de demandar, é quase um orçamento participativo, a possibilidade de demandar diretamente do Estado a partir de um diagnóstico de uma realidade que se quer modificar, se demandar um chamamento público em específico. Não é um jeito de acessar recurso, mas é um jeito de participar da definição de recursos, de orçamentos, etc. Obviamente que uma preocupação que a lei trouxe foi, ao fazer uma proposta, não necessariamente você fica impedido de concorrer. Se o chamamento público for aberto, você pode concorrer naquele chamamento público em específico, porque você fez a proposta. Mas não é o fato de você ter feito a proposta que te faz já automaticamente vencedor ou ganhador, ou autor daquela proposta. É um pouco do resultado aí que ficou da manifestação de interesse. A comunicação pública também ganhou um espaço, a despeito de todas as outras questões processuais terem mais visibilidade, mais importância em primeiro lugar. Acho que é importante registrar que a comunicação pública também tem um papel de propagar, de amplificar a voz dessas parcerias. E aí, para quem trabalha, produtoras culturais nessa área também, acho que é o caso de refletir um pouco sobre a implementação desse artigo, que, eventualmente, pode gerar oportunidades de produção de conteúdos que sejam específicos sobre parcerias, né? Adicionais, acessórios à própria sociedade civil, especialmente nas TVs públicas, universitárias, enfim. Acaba sendo uma discussão residual perante o todo, mas ela é tão relevante quanto se a gente pensar nela também como uma oportunidade de incidência. O prazo a gente já conversou e acho que essa... No geral, então, enfim, esses são os parâmetros gerais da nova lei. A lei traz uma ideia também de transparência, o mapa é o locus de cumprimento dessas questões de transparências para a sociedade civil, mas eu não vou mais entrar muito mais em conteúdos para dar a oportunidade da gente também se escutar e poder conversar um pouco mais. Acho que no último slide tem o meu e-mail, e eu vou ficar aqui à disposição para a gente conversar um pouco mais, tá bom? Espero que eu tenha ajudado a iluminar um pouco mais o tema e me coloco à disposição para o debate. Obrigada.